Boa tarde para todos nós. Então sejam todos e todas bem-vindos a mais este encontro aqui na nossa associação. Hoje nós temos aí o privilégio de receber o professor Kleber. Daqui a pouco eu falo dele. Antes, Kleber, só para que a gente socialize um pouco mais, essa entidade ela já tem 2 anos e 5 meses de forma oficial, mas já tem quase 4 anos, está caminhando aí com trabalhos na área da cultura. Nós já lançamos um livro desse projeto ano passado, Poemas da Cidade. Ano passado, Santo André, Livre Terra Querida, acho que você já teve até acesso a esse material. E esse ano, Forja Ardente de Amor e Trabalho. Então, já tivemos aqui uma palestra, que foi, não me lembro a data, mas cerca de 1 mês, mais ou menos, onde nós convidamos aqui o sindicalista, que é o Cícero Martinha, presidente do Sindicato Metalúrgico de Santo André e Mauá por muitos anos, que veio falar um pouco da luta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil, na região, mas também com foco na cidade de Santo André. E hoje nós o convidamos para ajudar um pouco a trabalhar um pouco dessa criação literária, como é que é isso, como é que isso funciona. A ideia nossa, nós façamos isso em 2 encontros, e eu já te convido aí que você possa fazer também o segundo. Nós vamos fechar aqui a data, nós temos a previsão que é para o mês que vem, mês de junho, e nós vamos ver aqui só se dá para manter a data aí, a gente já fecha isso ao final. Mas, para que vocês conheçam, o Kleber Sanches, ele é professor da rede municipal aqui de Santo André, formado em letras na Fundação Santo André, tem experiência também na formação de jovens e adultos. Se você quiser se apresentar um pouco mais, falar um pouco mais da sua história, fique à vontade. Queria que vocês aplaudissem e eu convido o Kleber para subir aqui nesse momento do nosso encontro. Boa palestra. Muito obrigado, boa tarde, senhoras e senhores. Bom, eu não gosto muito de fazer apresentação pessoal, porque existem professores que vêm com a malinha de títulos, né? E começam assim, eu sou doutorado, mestrado... Não é a minha intenção derramar sobre vocês aí títulos, nem falar de diplomas. Verdadeiramente o que interessa é a vida, né? Verdadeiramente o que interessa é o contato, é o diálogo, e não tentar impressionar as pessoas, não é? Com verborragia intelectual, coisa do tipo. Tá? Um grande poeta alemão já disse, o Goethe, né? Que cinza é a árvore que não vem da vida, né? A árvore da vida é verde, não é cinza, não é apenas escrita, né? Eu gostaria que a nossa palestra fosse bastante tranquila, bastante confortável, tá? Sintam-se à vontade para fazer comentários ou colocações, tá? Olha, não entendi muito bem o conceito, você falou, mas não ficou muito claro, você poderia repetir à vontade, tá? Eu quero manter um clima de bastante cordialidade. E eu não estou aqui na qualidade de palestrante, mas sim de, digamos, interlocutor. O interlocutor é aquele que conversa com o outro, né? Eu não estou aqui para fazer monólogo, tá certo? Senão eu seria provavelmente um ator shakespeariano ou que trabalharia com Nelson Rodrigues, enfim, com peças de Nelson Rodrigues. Não é o meu caso. Então eu quero manter com vocês um clima de bastante cordialidade. Tudo bem? Tá?
Outra questão é, neste encontro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que, imagino, né, todos aqui gostam muito, que é poesia. O conceito de poesia, como é que eu defino? Nós temos assim uma certa intuição da palavra poesia, mas rigorosamente falando, né? Se eu fosse uma pessoa da academia, como é que eu conceituaria? Mas não com palavras difíceis, não com aquele vocabulário, não é, chato, de uma maneira tranquila, simples, tá? Para a gente poder caminhar nessa senda poética aí hoje à tarde. Pessoal, olha só, como é que a gente começa conversando sobre poesia? Na minha concepção, basicamente, abrindo espaço para que quem gosta de poesia e quem faz poesia fale. Eu não sou poeta, né? Eu cometi uns versos já e desisti porque eu não tenho talento, né? Vocês têm esse talento, então quem deve falar um pouquinho sobre poesia são vocês, e depois nós retomamos esse ponto. Quem seria a primeira vítima? O que é poesia? Se alguém te perguntasse o que é poesia para você, pessoalmente falando, esqueçam os livros. O que é poesia para você, pessoalmente falando? Quem seria a primeira vítima, senhora? Mostrar o sentimento que sai do coração. Mostrar o sentimento. Que sai da alma. Expor a alma. Expor a alma. Se expressar. Expressão, libra. Essa é uma definição bem romântica de poesia, a senhora é muito romântica, né? Romântica no sentido literário, né? Expressão, essa palavra é maravilhosa, né? Quer dizer para fora, exportar, né? Levar para fora, portar para outro país, né? Expedição, é aquela parte que envia, não é assim? E expressão, o que sai, né? Se quer dizer para fora, pressão é o que vem de dentro, o sentimento que vem de dentro pressiona de tal forma que ele tem que sair, ele tem que se materializar como poesia, como poema, então, especificamente. Uma pressão sai do coração, então a gente também expressa pelo coração. Mas além do coração tem a alma que ele expõe. Sim. Nós poderíamos aqui falar das almas. Aristóteles falava em 3 almas, né? A alma intelectual, a alma apetitiva, enfim, né? Mas nós somos complexos, nós somos ricos, né? Extremamente, excepcionalmente ricos, graças a Deus. Aqui não é disputa para ver qual é a melhor definição, não tem prêmio, tá? Pois não. Boa tarde. Deixa eu arriscar a minha definição de poesia, porque eu acho que a definição é um pouco subjetiva, né? Sim, cada um sim. tem uma definição do que é poesia. Mas eu acho que, por exemplo, a interpretação de uma imagem no plano romântico, para mim, é poesia. Certo. O que o senhor chama de interpretação? Por exemplo, quando eu vejo um prédio histórico, você tem uma imagem, você tem uma visão poética daquilo. Então isso para mim é poesia. Perfeito. O senhor não vê o prédio como um técnico, um matemático, um engenheiro, mas vê como um sentimento poético. Exato, porque são referências, vários tipos de referências projetadas naquela imagem. Então, o senhor projeta a sua emoção sobre a obra. Isso. Mas o senhor não pensa imediatamente em equações ou em trigonometria. O senhor já resvala para o sentimento, projeta o sentimento sobre aquele espaço. Isso, sem dúvida, é sentimento poético. Né? É uma maneira de ver. É uma sensação de sentimento muito forte. Sim, é uma maneira de sentir, é uma maneira de ver, eu digo mais. Nós podemos caminhar. É uma maneira de conhecer o mundo. Pouca gente imagina que fazer poesia, ler poesia ou gostar de poesia faz parte do conhecimento. Não um conhecimento da escola, um conhecimento apenas intelectual, mas é um conhecimento do que pode estar além da técnica, além da tecnologia. Não é? Esse conhecimento, que como vocês mesmos disseram, vem lá no recesso do coração, no recesso da alma, né? Na profundidade da alma. A nossa alma também conhece. E ela vai além do meramente cerebral, do meramente intelectual. Vocês que escrevem poesia sabem disso melhor do que eu. Né? O sentimento que vocês têm, plasmam no papel, materializam no papel, né? Vai além do conhecimento técnico, da álgebra, da equação, matemática, coisa do tipo. Né? Muito bem, mais uma. Eu acho que a poesia
Para mim, né, era importante assim, porque através dela, como você já falou aí, você pode levar um conhecimento até sem maltratar alguém, sem ofender, vamos dizer. Sim. Certo? Sim. Porque a palavra, eu acho que a palavra ela é muito importante. Sem dúvida. E a poesia, ela quer isso. Sem dúvida. Ela quer a palavra para a interpretação. Já disse uma coisa que me fez, não sei porquê exatamente, me fez lembrar uma coisa. Quando um anatomista, um zoólogo, quer estudar um sapo, ele geralmente abre o sapo. Hoje não, porque você tem técnicas de computador, mas para você colocar o corpo, a anatomia do sapo no computador, alguém teve que abrir o sapo, alguém teve que matar o sapo e dissecá-lo, não é? O poeta, ele faz isso, ele vai no íntimo das coisas sem precisar matar as coisas. Por isso que é uma forma de conhecimento. Ele vai até o íntimo. Mas como assim? Como? Apenas pela palavra? Apenas pela palavra. Vocês escreveram um livro fantástico sobre Santo André, que é a descrição da cidade. Nenhum técnico, engenheiro, matemático ou prefeito seria capaz de expressar a alma da cidade, o âmago da cidade, como vocês fizeram no livro. Não é? Vocês captaram a essência da cidade, sem precisar matar ninguém, sem precisar abrir o sapo, como eu costumo brincar, não é? Vocês vão, o poeta vai até o coração das coisas, ou como diria a Clarice Lispector, né, o coração selvagem das coisas, sem ter de matar ninguém, sem ter de abrir sapos. Por isso que é uma atitude, além de cognitiva, está ligada ao conhecimento, ética, porque se percebe, se conhece, sem danificar aquilo de que se faz parte, né? Aquilo de que você trata, né? É uma questão também. Mais alguém, pessoal? Olha, mas está aberto. Eu gosto muito de observar, gosto de ler e tal, mas escrever eu sou meio prático. Então o senhor é igualzinho a mim. Somos dois. Eu sou mais prosador. Então, Perfeito. às vezes eu escrevo até prosa poética. Perfeito. Isso que eu gosto de escrever. Entendo. Mas não deixa de ser uma forma de poesia, né? Não precisa a técnica da poesia. Certo. Mas o senhor tem o sentimento poético. Isso. Ou como diria Carlos Drummond de Andrade, o sentimento do mundo. Isso é muito importante, mais até do que a técnica. O sentimento do mundo. E a capacidade de passar isso para o papel. De se expressar, né? Aquilo te pressiona no fundo da sua alma e você sente que transborda. As palavras começam a sussurrar no seu ouvido. E você tem que escrever, não é? Como se você fosse um médium da sua própria alma. Você escreve uma mensagem que vem do seu próprio âmago, não é? Não um médium espírita que, para quem acredita, evidentemente, né, receberia uma mensagem de um outro espírito, mas você é médium de si mesmo. Você expressa aquilo que vai além do seu eu, ou pelo menos dessa identidade que nós conhecemos aqui no dia a dia, da persona, como se diz em psicologia, né? Essa máscara. São verdades que vêm de outro lugar. E vocês são os intermediários, vocês é que trazem isso. E a humanidade precisa disso, hoje mais do que nunca. Nunca precisamos tanto de poesia como hoje, não é? No tempo da técnica fria, no tempo do dinheiro, que está acima de todas as coisas, esmaga corações, não é? Esse é um momento em que a humanidade precisa fundamentalmente de poesia. Tá? Muito bem, senhor. Eu acho difícil descrever o que é poesia, o que é... Já é uma violência, né? Uma única palavra, uma única expressão, porque a poesia ela tem vários conceitos. Você pode se expressar seu sentimento, você pode transformar o sentimento que você está vendo de alguém, as palavras. Você pode se formar através do seu desenvolvimento, através de transformar aquilo que você tem na mente em palavras. Você pode aprender a se comunicar com as pessoas através de palavras, justamente naquilo que foi dito agora há pouco, né? Tomar cuidado com o que se fala com as palavras, se colocar no lugar de quem está ouvindo, tá? E sempre se posicionar também como que você imagina que a pessoa deveria estar falando com você, e se ela fala de um jeito diferente, saber se comportar de maneira a fazer a pessoa enxergar isso sem magoar essa pessoa. Então a poesia é uma mistura de tudo isso.
é uma homogeneização de tudo que você imagina que pode ser a poesia numa única coisa, essa coisa que é difícil de escrever. Perdão, deixa eu interromper. O senhor citou uma coisa muito importante, que é o conceito de poesia é histórico, é relativo e é subjetivo. O que eu chamo de poema ou poesia hoje foi chamado de outra maneira pelos gregos, foi chamado de outra maneira pelos barrocos. Os neoclássicos se revoltaram contra os barrocos e achavam que aquilo não era poesia. A gente tem que ter sempre esse conceito em mente, né? Tudo é histórico, tudo é relativo e há uma grande parte de subjetividade humana na definição das coisas. Tá? Por isso que eu abri com a subjetividade de vocês, que é o que importa aqui no momento. Né? As grandes estrelas desta tarde estão aí sentadas. Né? Eu sou só um mestre de cerimônias, as estrelas estão sentadas e espero que participem, espero que façam os comentários como estão fazendo, as perguntas, tá? Porque eu não sou um professor com dengue, não. Tem professores que têm dengue. O professor com dengue é aquele dengoso que fala assim, olha, pergunta só ao final da palestra, tá? Porque senão me atrapalha, eu tenho uma sequência, parece que a pessoa é um oráculo, vai falar a verdade universal e ninguém pode interromper. Eu não tenho dengue por enquanto, né? E nem quero ter, Deus me livre. Pois é. Mas fiquem à vontade, tá? É um bate-papo, eu diria, sem exagero, que é um bate-papo amoroso entre nós aqui esta tarde. Tudo bem? Poético. Poético. Tá? Muito bem. Olha só, pessoal. Vamos analisar essa palavra poesia. De onde vem poesia? Do grego, poieses. O que os gregos antigos chamavam de poieses? Os filósofos, né, os pensadores antigos. Basicamente, construção. Poieses é construção, ou construir. Tá? Poieses é construção. O que isso tem a ver com o poema que está na coletânea de vocês sobre a cidade de Santo André? Tudo. Aquilo que vocês fizeram é uma construção poética. Ora, colocar as palavras cuidadosamente selecionadas, umas atrás das outras, em versos, estrofes, é construção. Os gregos diziam que poieses é uma construção diferente da técnica, porque a técnica também é uma construção. Ora, quem fez este móvel também fez uma construção. Nós percebemos os pontos de construção, de junção. Mas essa construção é mecânica. Essa construção não mobilizou a alma da pessoa. A poiesis, a poesia, é uma construção que mobiliza forças da alma, forças anímicas. Ela é mais do que técnica, percebem? E vocês fizeram isso no livro. Um outro termo que se usa para poesia, e esse já é um termo do século XX, comecinho do século XX, numa escola russa de crítica literária, é orquestração. Vejam como o poema não é uma coisa tão simples assim. Orquestrar. O poeta não junta palavras aleatórias, ele faz uma orquestração. Você já pensou se você fizesse uma orquestra municipal? Se você colocasse aleatoriamente os músicos para tocar, seria uma balbúrdia, uma bagunça, né? Não é aleatório. Os músicos estão nos lugares certos, tocando nos tempos e nos ritmos certos. O poema também é uma orquestração. Você coloca as palavras nos lugares certos para atingir os efeitos determinados. Poxa, professor, eu nunca pensei nisso ao escrever um poema. Eu acho que isso é bobagem. Vocês não pensaram porque vocês não são críticos literários, vocês são poetas. Quem pensa isso é o crítico. E o crítico não é aquele que critica a gente, que acaba com a gente? Não. Crítica não tem a ver necessariamente com desautorizar ou criticar. O crítico é aquele que chama atenção para a construção do poema. Como ele foi construído, né? Como as palavras foram elencadas, colocadas na sequência. O bom crítico faz isso. O mau crítico é aquele crítico que chega e diz: não gostei. Mas não gostou por quê? Não gostei. Não, isso não é crítico. Esse é fofoqueiro. Né?
Crítico literário é aquele que olha a obra e diz: olha como é bonito por isso, por aquilo, olha como foi feita a construção, olha como foi feita a orquestração das palavras, tá? Mesmo sem saber escrever. E algumas pessoas dizem: o que um professor que não escreve poesia pode falar sobre poesia? Não é? Ora, a mesma coisa que um poeta que escreve poesia e que pode ter dificuldades depois para falar sobre poesia, porque vocês têm a intuição da poesia. E o crítico estuda o processo de construção da poesia. São duas coisas diferentes. Nenhum de vocês tem manual de poesia, mas fazem poemas, não é? Eu não faço poemas, mas eu conheço o manual, não é? Esse diálogo é fecundo, esse diálogo pode nos ajudar a crescer, não é? De um com o outro, pois não. Apesar de eu não ser crítico literário. Nós somos filosóficos também para fazer poesia. Sim, sim. Até que entra umas poesias na filosofia. Sim, claro, sem dúvida. Eu fiz uma. Não, obrigado. Muito bem. Pois não? A poesia chega a ser uma arte? Sim, sim. A poesia está em todas as artes, porque todas as artes dependem de uma construção artística, de uma construção que visa atingir um efeito estético. A arte quer te emocionar, a arte quer te transformar, a arte quer que você preste atenção no mundo com outros olhos. É uma orquestração de cores, por exemplo, de volumes, de palavras, se for um poema, com o intuito de fazer você abrir os olhos para o mundo, perceber o mundo que até então você não percebia. Né? O poeta é aquele que desperta as pessoas. Alguém falou em um prédio, o senhor, né? Falou que passou perto de um prédio e teve uma sensação poética, um sentimento poético. Eu garanto para o senhor que poucas pessoas tiveram esse sentimento ao passar pelo prédio. Provavelmente elas estavam com pressa, provavelmente elas viam apenas um prédio cinza, e o senhor conseguiu captar algo a mais. Isso que o senhor captou a mais, plasmado em poema, né, transformado em versos, vira arte. E uma arte que conhece mais do que os outros, porque penetra o âmago do objeto. Né? Você consegue enxergar em um objeto aparentemente normal, aparentemente banal, né, algo a mais. Projetar nele um sentimento que é seu. Né? A poesia está muito relacionada com a vida. Sim. Só que as pessoas que não escrevem, mesmo que vivem nesse corre, que eu não sei para que, o tempo, elas não descobriram isso. Mas a poesia está ligada à vida, no seu dia a dia, sabe? Assim como a filosofia também. Sim, sem dúvida. Né? Só que, infelizmente, a educação também, não sei, As pessoas não desperta. ou não tem tempo ou não querem Ou não parar quer mais também, né? para Tem pensar isso. no próprio Mas ela vida. está ligada com a vida, está relacionada com a vida, e é isso aí. Só me disse uma coisa agora, eu não sei qual foi o poeta que dizia que escreveu seus versos com sangue e não com tinta. Eu não me recordo agora, mas eu escrevo meus versos com sangue. Quer dizer, é a minha vida que está ali. Não é um luxo, um ornamento, um brinco literário. É a minha vida plasmada no papel. A concepção burguesa, a concepção que alguns chamam de utilitária de poesia, é aquela coisinha assim, é uma coisa bonitinha para a gente ouvir de vez em quando não está no escritório. Não, isso não é a verdadeira poesia. Poesia é vida, é sangue, é seiva. O que vocês escreveram ali não é joinha para ler de vez em quando. Eu percebo ali vida, eu percebo ali uma transformação, uma alquimia da vida, digamos assim, para o papel. A transformação para o papel. Né? Dizia um poeta francês, chique, né, falar em poeta francês, mas é a mesma coisa, poeta francês, brasileiro, russo, uruguaio, se é poeta, não tem nacionalidade. Mas um grande poeta francês chamado Rimbaud dizia que o poeta tinha que fazer uma alquimia. Você tem que pegar a vida e transformá-la, né, com o seu sentimento poético e colocar no papel. Dizia esse poeta, não fique dizendo assim, como estou triste. Não, descreva a tristeza. Não escreva no papel, puxa vida, foi abandonado. Expresse o seu sentimento. Nós nos acostumamos com uma poesia no passado que era declamatória, né? Que era uma poesia de palavras bonitas, altissonantes.
como se a poesia se fizesse apenas pelas belas letras. E algumas pessoas até falam, poesia são letras, são belas letras. Aí vem o Carlos Drummond de Andrade e choca todo mundo quando ele diz: tinha uma pedra no meio do caminho. E aí os acadêmicos... Não, vou escrever aqui na parede, tá? Faz de conta que aqui, ó, continua o verso, tá? Tinha uma pedra no meio do caminho. E os acadêmicos disseram, você tá maluco? Poesia é o que o Olavo Bilac faz. Não nego que é, também é, tá? Mas não é só isso, né? Poesia é, ora direis ouvir estrelas. Poesia é aquela comparação do poeta com ourives, né? E Lima, e Malha, e Fé. Isso é poesia. O que é isso aí? O que tinha? Havia, né? Você vai usar linguagem popular na poesia, mas isso é muito mais poético do que muita coisa que é feita com palavras bonitas e que não dizem absolutamente nada. Só, eu vou passar para a senhora, mas só para vocês perceberem como a poesia é orquestração. Aliás, o poema, né? Poesia é construção. Poema é uma forma de construção, com palavras. Existe poesia na pintura, é uma orquestração de cores, né? Existe poesia na arquitetura, na escultura, mas nós estamos falando da construção com palavras, né? Pessoal, o conteúdo é uma pedra no meio do caminho, que pode ter qualquer significado filosófico, metafísico, bloqueio, barreira, enfim. Mas no poema, onde é que está a pedra, a palavra pedra? No meio do verso, no meio do caminho. Olha que genial. Vocês já tinham pensado nisso? Que a pedra do Carlos Drummond de Andrade está no meio do verso? Parece tão simples fazer isso, mas olha a orquestração que ele faz, né? E se nós pegarmos o poema, não peguei o poema todo, mas se nós pegarmos, todo o desenho do poema sai em acordo com o que é dito. Em algum momento do poema, a pedra está isolada, em algum momento a palavra caminho está no meio do verso. Isso tem que ser percebido, isso é orquestração, isso é trabalho com a linguagem, né? Isso que nós chamamos de poesia, alquimia da vida para o papel, orquestrando palavras, né? Colocando as palavras em ordem para você atingir um determinado objetivo, para você criar sentimento estético, emoção estética, para a pessoa se deslumbrar. Não é para se deslumbrar e achar o poeta maravilhoso, é se deslumbrar com o mundo, falar, esse mundo é maior, eu nunca tinha percebido isso. Como vocês fizeram com Santo André? Né? Perguntaram pro Carlos Drummond de Andrade, o que é a pedra? Ele falou, é pedra. Pedra é pedra. Mas o que quer dizer? Ele falou, eu não quero dizer, eu já disse. Eu não quero dizer nada, já está dito. Leia o poema. Como quero dizer? Está lá. Ouça as palavras, leia o poema, veja o desenho dos versos. O poeta não tem que se explicar. Quem tem que se explicar é quem faz coisa errada. O poeta não faz coisa errada, tem que se explicar agora. O que você quis dizer? Não, eu não quis dizer nada, eu disse. Se vocês forem ao museu e vocês quiserem fazer papel de completos idiotas, como eu já vi muitas vezes, principalmente o pessoal que mora em bairros muito chiques, o cara não sabe absolutamente nada de arte, mas ele chega ao museu e diz assim, o que será que o Picasso quis dizer com isso? Picasso ia dar na orelha dele, ou em algum outro lugar mais dolorido. Não quis dizer nada, ele disse. Não se procura o que ele quis dizer, se procura o que ele disse. É em cima da palavra que você trabalha. Tá? Claro que o significado é importante também, porque você não está desvinculado de significado social, contestatório, não é uma torre de marfim. Mas você tem que pensar que você trabalha com palavras, né? Fundamentalmente, primordialmente. Tá? Esse é um primeiro ponto, tá bem? Agora eu vou comentar uma coisa com vocês, e eu quero usar, se vocês me permitem, poesias do livro. Posso fazer isso? E dizer, olha, a senhora, o senhor fez esse poema, posso destacar alguns pontos? Eu vou usar o texto de vocês pelo seguinte. Se eu fosse hoje, se vocês entrassem hoje numa faculdade de letras, eles diriam para vocês o seguinte: poema
é um trabalho muito cuidadoso com as palavras, de forma que elas viram coisas. Elas não são meras palavras que remetem a outras coisas. Elas já são os objetos. As palavras, com a sua sonoridade, viram coisas. A tal ponto que eu tenho aqui uma definição. Eu vou falar do Sartre, mas não é para assustar ninguém, é só para ajudar a nossa palestra. O Sartre dizia o seguinte, o filósofo francês, existencialista: ninguém é poeta por haver decidido dizer certas coisas. Não é porque você fala de amor ou da cidade que você é poeta, simplesmente. Mas por haver decidido dizê-las de um determinado modo. Você tem que trabalhar com a forma, com a maneira de dizer. Eu posso falar aqui amor, paixão, coração, coragem, tudo lindo, bonito, não é poesia. Não é porque eu falo coisas bonitas que eu sou poeta, mas é como eu construo essa tessitura, esse tecido chamado poema. É aí que se encarna a poesia. O espanto já é filosófico. Já é um primeiro sentimento, né? Então não é apenas o que se diz, mas como se diz. Esse é o ponto-chave, tá? Como se diz. Então veja, se vocês entrassem então na faculdade de letras, o professor diria para vocês o seguinte: quando você vai falar alguma coisa, por exemplo, eu quero dizer, o menino comeu a maçã. O menino comeu a maçã. Eu tinha uma série de possibilidades aqui, não teria? Ou não é assim? Aquele, este, nossa, tem uma lista enorme de possibilidades que poderiam estar aqui. Nessa lista que eu chamo de lista de seleção de palavras. Aqui também não haveria uma série de possibilidades, desde que eu mantivesse o masculino. O garoto, moleque, até curumim, o guri. Se vocês forem percebendo, para cada ponto do seu discurso há uma lista de seleções, né? De possibilidades de selecionar. Muito bem. O que faz o poeta, diz um grande crítico, na verdade não era só crítico literário, ele era um linguista muito afamado, né? Que teve que fugir da Rússia, porque o Stalin passou a perseguir os grandes intelectuais russos que tinham dado apoio à Revolução Bolchevique, todos sabem disso, né? E o que aconteceu? O Jacobson, que é o nome desse camarada, que vocês não precisam decorar, evidentemente, diz o seguinte: poesia é pegar este eixo da seleção e jogá-lo na linha, e jogá-lo no eixo da combinação de palavras. Ixi, agora não entendi nada. Pegar a seleção e jogar no eixo, neste eixo aqui, que é a linha, no eixo da combinação das palavras, da orquestração. Como assim? Veja, selecionei aquele, selecionei garoto, poderia selecionar qualquer outra palavra aqui, lambeu, jogou, peguei jogou, e vou fazendo uma linha com esse eixo da seleção. Se isso é poesia, então eu não sou poeta não fiz isso. Vocês não fizeram. Não é que vocês não fizeram, vocês fizeram, mas talvez não tenham consciência de que fizeram. O poeta é aquele que intui a poesia, não é necessariamente o que sabe como foi feita a poesia. O que vem da alma, muitas vezes, só vai ser entendido muito tempo depois. Primeiro chega o poema, depois os críticos se esfalfam. Olha o trabalho que vocês dão para os críticos. Depois eles se esfalfam para entender como foi feito o poema. E aí vocês me perguntam, mas isso não mata o poema? Não. Quando você entende como o poema é feito, como no caso tinha uma pedra no meio do caminho, eu tenho certeza que vocês vão ler esta poesia do Drummond agora com outro sentimento. E vão dizer, realmente, que grande sacada, a pedra no meio do verso. O conteúdo e a forma do poema são irmãos. Ele conseguiu não só dizer que tinha uma pedra no meio do caminho, mas colocar a pedra no meio do caminho, no meio do verso. Olha que trabalho bonito com a linguagem. E vocês vão me dizer, mas nós fizemos isso? Eu provo que sim.
Ó, eu vou abrir aleatoriamente, hein? O senhor José Silva, o senhor quer ler pra gente a primeira estrofe, por favor? Eu não vou pedir para você ler todo o poema, porque nós não temos tempo. Eu quero contemplar outras pessoas também. A primeira estrofe, por favor. Pode ser, pode ser. O microfone. Pra gente melhor. Por favor. Ó terra querida, era unida por porteira, jamais, jamais esquecida, lembraremos a vida inteira. Muito bem, merece palmas. Eu confesso para o senhor que eu li esse poema, mas não com essa graça, não dessa forma fantástica. Vejam que o poema escrito, ele é ainda um pouco cinza, mas quando tem a interpretação, ele fica verde como a vida, né? É a melodia. É a melodia, é o ritmo. Outra palavra fundamental para o poema, ritmo. Porque eu posso, né, rimar uma receita de bolo e não é poema, não é poesia. Não é porque eu rimo que está feita uma poesia, é o ritmo das palavras, né? Isso é muito importante. Tanto que na Grécia Antiga, os filósofos escreviam em versos os seus textos. Quem escrevia, né? E não era poesia. Aristóteles dizia, não é porque você faz versos que você é poeta. Você é poeta quando o sentimento do mundo é inserido no seu escrito. Não é quando você fala de alguma coisa apenas, mas quando você vai ao âmago das coisas. Tá? O universo todo cabe no seu texto. E não um texto, por exemplo, que é um manual de instruções que só serve para fazer aquilo. O poema serve para muito mais. Né? Bom, vejam. Ó terra querida. Eu não sei, eu não falo com a graça do senhor, mas só para eu pegar esta questão do Jacobson, que é aquele crítico russo que diz que o poema é pegar o eixo da seleção de palavras e colocar no eixo da combinação. E vocês fazem isso aqui. Veja, o senhor usou querida e esquecida. O senhor não pensou nisso. Digo, o senhor não fez uma álgebra, mas eu tenho certeza que no eixo da combinação o senhor precisava de palavras que terminavam assim. E ele foi catar do eixo da seleção. Quantas palavras tem? Várias. Margarida, esquecida, inclusive as que o senhor usou aqui. Querida, e aliás, esquecida foi uma delas, né? Querida. O que mais? Perdida. Perdida. Iludida. Iludida. Desconhecido. E temos várias palavras. Acho que nascida, viu? Nascida, e por aí vai. Nós vimos até, né? Uma infinidade de palavras. O que o senhor fez para construir o seu poema? De maneira intuitiva. E isso que caracteriza o poeta, senão ele seria crítico literário. Não precisou fazer a álgebra. Mas o que ele fez? Ele foi lá e recolheu a palavra esquecida e colheu a palavra querida e colocou na linha, no verso. Ué, é o que o Jacobson chama de poesia, aliás, de poema. Selecionar as palavras certas para fazer uma orquestração e plasmar, né, concretizar o verso. Puxa, quer dizer que eu fiz isso? Todos vocês fizeram. Vou abrir em outro local. Vou abrir, já que eu estou com o meu amigo aqui. Ah, isso novamente. Eu estou com o Leonardo aqui, Leonardo. Santo André, seu céu é encanto, tão lindo que me curvo, confesso. És meu doce e adorado recanto, inspiração constante para cada verso. Muito bem. Vejam, vocês leem muito bem, além de poetas, né? Vocês têm a capacidade de... Você segura um pouquinho, por favor. Vocês têm uma capacidade muito boa de declamação, né? A declamação a gente acaba estudando na faculdade. Então, declamação, claro, cada um faz a sua maneira, mas o crítico ou o professor de literatura sabe minimamente declamar, não tão bem quanto o próprio poeta, mas sabe declamar minimamente, né? Mas vocês estão de parabéns, são grandes declamadores. Vocês fazem saraus? Também fazem, né? Em julho nós vamos fazer um... Ah, muito bem. Eu fui convidado para um, mas eu não pude vir. Acho que foi à noite, né? Foi. Infelizmente, não pude vir. Santo André, seu céu é encanto. Rima a
Tão lindo que me curvo, confesso. Rima B. Veja que a rima A é anto. Esso. Depois ele repete a primeira, no terceiro verso. Ele diz: és meu doce adorado recanto. Anto novamente. E por fim, inspiração constante para cada verso. Aliás, aqui não é esso, mas é erso. Né? AB, AB. Será que ele pensou para fazer isso? Pode ser que sim. Acredito até que no caso sim. Né? De fazer a rima cruzada, como se diz. Mas é uma álgebra poética. Cruzar as rimas. Ele poderia ter selecionado do eixo, perdão. Ele poderia ter... Poxa, eu escrevi demais, né? Daqui a pouco. Pode escrever na parede? Muito bem. Ele poderia ter selecionado do eixo da combinação vários tipos de rimas. Tá? Mas ele selecionou a cruzada. Tá? Tem vários tipos que ele poderia ter feito. Ele pegou a rima cruzada e colocou em versos. Então ele fez a mesma coisa que o Jacobson chama de fazer poema. Né? A função poética é selecionar do eixo das combinações e jogar para o verso. Essa é a ideia. E todos vocês fizeram isso nos poemas. Santo André dos Bandeirantes, Santo André dos Viajantes, Santo André de João Ramalho e do cantar de muitos galos. Muito bem. Como ela construiu o verso? Oh, Sandra, tudo bem, querida? Como ela construiu o verso? Ela tinha várias opções. Ela poderia, por exemplo, usar Santo André no início, no meio ou ao final do verso. Ela poderia não repetir a palavra Santo André. Mas ela, do eixo das possibilidades, que é esse grande eixo, que a gente chama de eixo da seleção, ela selecionou repetir a palavra Santo André para alcançar efeitos expressivos. Ela escolheu repetir as palavras Santo André dos Bandeirantes, Santo André dos Viajantes, Santo André de João Ramalho. Aparentemente é muito simples fazer isso. Mas ela repete a palavra Santo André, mais a preposição, mais uma outra palavra, um substantivo, uma classe gramatical que nós conhecemos na gramática, em simetria. Santo André dos Bandeirantes, Santo André dos Viajantes, Santo André de João Ramalho. Esse tipo de repetição em que você repete uma álgebra praticamente poética, que é o substantivo próprio, Santo André, preposição, artigo, substantivo, simetricamente repetidos, formam uma figura de linguagem. A gente não vai falar aqui de figuras de linguagem, isso pode ser tema até para uma outra possível oficina, enfim, né? Hoje não é uma oficina, é apenas um bate-papo, mas isso é uma figura de linguagem que ela usou. Não sei se ela conhecia a figura de linguagem, mas provavelmente não, ela usou intuitivamente, pela questão do ritmo. Então um poeta francês, um outro poeta francês, Paul Valéry, dizia: o ritmo acomete o poeta, o ritmo ataca o poeta. Não é que ele inventa um ritmo, deixa eu inventar um ritmo aqui. Ele é acometido, ele é atacado pelo ritmo, e a partir do ritmo as palavras vão surgindo. Tá? Então as pessoas fazem isso de maneira intuitiva. É uma engenharia da alma, digamos assim, não é uma álgebra pensada necessariamente, ainda que muitos grandes poetas façam de maneira pensada. E nós vamos ver daqui a pouquinho como uma bandeira sem rima consegue fazer poesia da mais alta qualidade, só na engenharia do verso. Tá? Eu nasci no campo, na borda do campo, como nasce a relva, como nasce a flor. E desde criança trago na lembrança que o lema da vida é trabalho e amor. Nas ruas antigas, sem guerras, sem brigas, com a criançada à luz da manhã, descia a ladeira, carro de madeira e de rolemã. Dá para sentir? Aliás, nós precisamos de palmas para ela. Aê, dona É Neide e Nice, dá uma dupla sertaneja. Perceba uma coisa, ela disse: desde criança trago na lembrança. Rima interna.
Criança, lembrança. Isso mantém o ritmo. Né? É diferente você falar, olha, desde criança eu me lembro. Isso é prosa. Desde criança trago na lembrança. Ritmado. Poesia. Poema. Né? Por quê? Porque as palavras estão sendo orquestradas, como nós dissemos desde o início. As palavras estão sendo, digamos, para um processo de engenharia da alma, elas estão colocadas no lugar certo para atingir um efeito específico. O segredo da poesia é ritmo, não é rima necessariamente. A rima só existe para dar suporte para o ritmo, não para montar um poema. Senão eu diria, paixão, coração, uma palavra, uma outra com mão aí. Caminhão. Você não pensou em caminhão, você pensou na outra. Que caminhão, amor, paixão, caminhão. Tá bom. Mas enfim, então, se eu falar simplesmente palavras em rima, eu não faço um poema. Né? Eu faço uma série de palavras rimadas, isso não é poema. Poema tem que ter ritmo. Tá? É como eu disse no início, né? Você tem uma receita de bolo e você faz em forma de verso. Eu gosto de bolo de chocolate. Já te passo. Eu gosto de bolo de chocolate. E quando eu como, minha mãe me bate. Isso não é poema, só porque está rimado. Não tem ritmo. Né? Veja na segunda, eu já passo para o senhor. Tá um minutinho. Completar o verso dela do caminho. Do caminhão? Qual que é o verso que eu completaria? O caminhão de flores para aquela que habita no meu coração. Olha! Mas é um convite? Não, não, deixa. Vamos lá. E depois ela disse aqui, pessoal, ela escreveu, né? Nas ruas antigas, sem guerra e sem brigas, veja, antigas, brigas, é um tipo de rima, não é a soante, aquela rima que você repete todas as letras depois da tônica. Aqui ela faz um trabalho com a vogal I, né? Nas ruas antigas, sem guerra e sem brigas. Isso é ritmo, percebe? Às vezes você fala, mas não rimou. Claro que rimou. Rimou a tônica, que é a vogal. I. Com a criançada, à luz da manhã, descia a ladeira, carro de madeira e de rolimã. Adorei isso. Descia a ladeira, carro de madeira e de rolimã. Percebe o ritmo? Descia a ladeira, carro de madeira de rolimã. Olha, parece que eu vejo a senhora descendo. Só pelo ritmo. Parece que eu estou vendo a senhora descendo. A senhora conseguiu uma coisa aqui, que é a grande característica da alta poesia. O ritmo imita a ação. Vocês percebem isso? Quer dizer, não é só a rima e o ritmo, mas é imitar a ação pelo som. Né? Descia a ladeira, carro de madeira e de rolimã. Parece que é um movimento. Parece que a gente vê pelo ritmo. Cantando. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. É isso. Isso aqui é poema? Nossa, isso aqui para mim é anúncio de jornal. Sim, também. Mas o que predomina aqui não é a prosa de anúncio de jornal. O que predomina aqui é a função poética. Ah, tá brincando. Vamos ver, vamos provar, né? Vejam que os modernistas, como Manuel Bandeira, não enfeitavam o pavão com os parnasianos, como Olavo Bilac, Raimundo de Oliveira e outros. Eles tinham palavras simples e nem por isso deixavam de ser grandes poetas. O modernismo inaugura essa ideia, não é? De que você vê poesia no cotidiano, em tudo há poesia, também num anúncio de jornal. Como meu amigo falou, eu passo pelo prédio e eu vejo poesia. A poesia está espalhada em tudo. É uma maneira de ver, não é um objeto especial. Os parnasianos, né, Raimundo de Bandeira, diziam: poesia é trabalhar com rimas raras, com palavras difíceis, de preferência de origem grega, latina. Né? E Manuel Bandeira fala: não, nada disso. Grande poesia é ritmo e sensibilidade. Veja que, por exemplo, aqui não há rima. Quer dizer,
Se você considerar bebeu, cantou e dançou, rima. Ele não considerava isso uma rima, necessariamente, mas ritmo. Então vamos lá. Agora é a parte difícil, provar que é poema, né? Aí vocês vão falar, é poema porque é do Manuel Bandeira. Não vale. Não vale dizer que é poema porque é do Manuel Bandeira. Você tem que provar as coisas, não adianta você chegar... Existe até, eu vou capturar com vocês aí algumas questões de ritmo, mas existe uma brincadeira que se faz em algumas faculdades, se fez muito isso na Inglaterra, que era você pegar, se fez no Brasil também com o Roberto Carlos, você pega poemas de autores famosos, mas poemas não muito conhecidos, e pega músicas não muito conhecidas de cantores populares, e você mistura, e você fala, isso aqui é do Pablo Neruda. Fizeram isso com o Roberto Carlos, o cara falou, nossa, que lindo. Puxa, mas esse Neruda tinha uma sensibilidade, né? Então, não é o Neruda do Roberto Carlos. Ah, não, então é porcaria. Então não presta. Não é assim que se julga a poesia, se é de fulano ou de ciclano. Você tem que capturar o ritmo, você tem que colocar uma cilada, né, digamos assim, crítica, para capturar onde está o barato da poesia, onde é que está essa construção, essa orquestração de palavras, que é a característica básica do poema. Então vejam uma coisa. Em se tratando de Manuel Bandeira, você tem um poeta que pensa o que faz. Ele é um poeta que não é só intuitivo, mas que reflete sobre a própria poética. Então vejam. Ele pega... o primeiro nome da pessoa é João. Será que é um cara específico? Será que ele está falando de uma pessoa? Porque o jornal fala de uma pessoa específica, né? O jornal, quando anuncia a morte de alguém, está falando, usa até um substantivo próprio, como a gente diz em gramática, quer dizer, só pertence àquela pessoa. Kleber Sanches faleceu ontem, Kleber Sanches sou eu, mas enfim, né? Ao descer do ônibus, coitado, caiu, bateu a cabeça, né? Isso é falar de mim, isso não é poesia. A poesia tem que ser universalizante, ela tem que se abrir para vários ou para todos, ou pelo menos para uma classe grande de pessoas. João é um nome específico? João Gostoso? Será que é uma pessoa que morreu e ele está fazendo anúncio? João, o que vocês acham? João é um nome de uma pessoa só, João Gostoso, ou representa uma classe de pessoas? Uma classe. Você não fala assim, é um João Ninguém. Olha como Bandeira já está pensando. O nome dele vai ser João, porque tem a expressão João Ninguém. Então ele representa não uma pessoa específica, mas a classe dos despossuídos, a classe das pessoas desamparadas, em vulnerabilidade. Eu vou começar colocando esse nome próprio, que na verdade passa a ser um substantivo comum praticamente, porque é o João Ninguém. Gostoso. Que conotação tem a palavra gostoso? Não tenho medo de dizer. É isso mesmo. É isso que vocês pensaram. Tem conotação sexual. João Gostoso é um João Ninguém que é dado ao erotismo, à sensação sexual. Então não espere um relato de alguma pessoa que use muito fortemente o intelecto, ou um professor. Aliás, professores, né, Sandra? Essa parte erótica é brava. Bom, mas não espere aí. Bom, aí você pode falar assim, fale por você, seu xarope. Bom, mas olha só. João Gostoso é um João Ninguém, um malandro carioca, que é dado a questões sexuais. É um famoso conquistador que sai com todo mundo. Será que é uma pessoa só que faz isso? Ou o Bandeira está falando de uma classe de homens? Percebe como a poesia já está se universalizando? Quando você lê a primeira vez, você não imagina que ele está falando de vários homens. Parece que está falando de uma pessoa só, não é? Porque se é poema tirado de uma notícia de jornal, parece um anúncio, até em prosa, né? Parece que é em prosa, isso aí não tem rima. E ele fez de propósito, porque se rimar deixa de ser poema tirado de uma notícia de jornal. Proposital. Bom, é uma pessoa então, é um João Ninguém da malandragem carioca, a gente vai ver depois porquê, isso aparece no final do poema, que tem um sobrenome de conotação sexual. Carregador de feira livre, ele trabalha mais com o intelecto ou com o físico? Essa classe de pessoas com essas características é ampla ou só se refere a um homem? Vários homens.
ele está abarcando uma longa classe de homens. Ele não está falando de um, ele está falando de toda essa classe. Universalização da poesia, ela não pode falar de uma coisa só. Mesmo vocês falando de Santo André, vocês falam mais do que da cidade. Vocês falam do sentimento do mundo que vocês têm pela cidade. É maior do que um bairrismo, senão vira bairrismo global, né? É diferente. Bom, prosseguindo. O carregador de feira livre, ele tem um emprego chamado, né, digamos, preconceituosamente de emprego decente. O carregador de feira livre é um emprego duro, né? É um subemprego informal. Quantas pessoas, não? Nessa situação. Muito bem. Isso tudo é feito, veja, João Gostoso era carregador de feira livre. Reforça a ideia de que ele é um João Ninguém. Ele não tem nem sobrenome. É um adjetivo que você usa para o sobrenome dele, Gostoso. Isso não é sobrenome de gente. Entre aspas, né? Como brinca o Bandeira, inclusive, quando ele fala sobre esse poema. Né? Eu estou me referindo a toda uma classe, todo um grupo de pessoas. Olha como o poeta está orquestrando o poema. Aí vocês vão dizer, é nada, vocês, professores e críticos, é que estão inventando isso. Não, você escreveu. Foi ele que disse isso. Não sou eu que estou inventando ou vendo, ou pegando de algum crítico. Muito bem. Prossegue. Veja que tudo isso reforça a ideia de que ele é um João Ninguém. Pela sociedade, preconceituosa, etc, etc. Bom, continuamos aqui. Morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Barracão sem número? Ele consta das estatísticas, será? Não tem número a casa dele, né? Ele, olha como Bandeira é danado. Colocou sem número para dizer, olha como é um camarada absolutamente marginal, à parte, fora da sociedade. Tá? O barracão dele não tem número. Tá? Ele está à margem da assistência do poder público. E qual é o nome do morro? E o que quer dizer Babilônia? É novela das 8. Ainda bem que vocês não são meus alunos, que quando eu pergunto na escola eles falam, novela das 8. Jogar o Eu acho que ele está assistindo bagunça, confusão. Ele mora no Morro da Babilônia, o Morro da Confusão, num barracão sem número. Qual a imagem que vocês têm desse camarada? Desassistido. Ele não tem nada de gostoso, não. Acho que não tem nada. Bom, aí o senhor precisa ser mulher para saber também, né? Eu não quero nem saber, viu? Mas veja que ele é ligado à sensualidade, ao erotismo. Ele mora no Morro da Confusão, Morro da Babilônia, sem número, nem faz parte dos registros oficiais, ele está à margem da sociedade. Professor, tem ritmo nenhum aí. Vocês viram o tamanho desse verso? Não sei se vocês notaram, mas de João Gostoso até sem número é um verso só. O que acontece nesse verso? Absoluta falta de ritmo. Por quê? Porque o próprio verso é um espelho da confusão da vida do João Gostoso. Bandeira poderia ter colocado ritmo aí, poderia ter rimado, mas o verso é símbolo da confusão da vida da pessoa. Se você contar sílabas poéticas, é uma loucura isso aqui. Não sei, deve ter umas 200 mil aqui. João, não vou nem tentar. Foi para mais de 20. E o Bandeira poucas vezes fez isso na aula poética dele. Colocar um verso absolutamente caótico, que é um reflexo da vida do João Gostoso. Puxa, por essa eu não esperava. Quer dizer que o grande poeta, então, faz o seu verso repetir o conteúdo, quer dizer, ele é um espelho do conteúdo, do que ele está falando. Como a senhora colocou, madeira, parece que a gente está indo com o carrinho. Tá, né, carona? Tá, depois eu vou com a senhora. Eu vou no Rolimã, a senhora vai no outro, tá bom? Mas essa é a ideia. A grande poesia faz, pelo ritmo ou pela falta dele, a cópia do conteúdo do que ele está passando.
Existe um crítico, aliás, um crítico marxista famoso, alemão, bom, marxista, mas não desses marxistas ortodoxos, do Walter Benjamin, né? Que dizia o seguinte: o poeta recupera a linguagem adâmica. O que é isso? Recuperar a linguagem adâmica de Adão e Eva? Antes da queda, lá na lenda judaica, Adão e Eva, quando falavam as coisas apareciam, ou pelo menos davam um nome para as coisas. Quando ele dizia parede, não precisava mostrar, porque vocês sabem que hoje falar parede, né, para uma pessoa que é de outra língua não quer dizer nada. Mas nos tempos, na ficção, na lenda de Adão e Eva, né, falar parede era concretizar a parede, era dar o nome do objeto, e ele aparecia. Então Walter Benjamin diz: é recuperar a linguagem adâmica, é usar palavras com ritmo que você vê a coisa, você vê o retrato do que ele quer dizer. É como se a palavra não fosse mais meramente um rótulo, um adesivo para as coisas, mas como se ela fosse a coisa. Eu falei para vocês no início do Sartre que dizia: literatura é trabalhar a palavra, aliás, poesia, né, poema, é trabalhar a palavra como se ela fosse uma coisa. O ritmo tem que repetir a ideia, ou a falta do ritmo, como fez aqui o Manuel Bandeira. Bom, prosseguindo então, vai até meia-noite hoje, né? Mas olha só, se ficar chato, vocês podem parar, tá? Vamos lá, olha só. Então eu falei do Morro da Babilônia, caos, confusão e indeterminação. O verso enorme, que nem cabe em uma linha, né, é difuso, indiferenciado, é um verso sem ritmo, tá? Como o próprio João Gostoso, como a vida do João Gostoso. Veja que os indicadores de espaço de onde ele mora são todos indistintos. Não tem nome de rua, não tem número de casa, e tudo isso dito num verso caótico, sem ritmo, perdido, aparentemente. Muito bem, será que isso muda? Olha como começa o próximo verso. Uma noite, o Bandeira diz que uma noite funciona mais ou menos como era uma vez. Ele anuncia um evento. Uma noite, quer dizer, parece que é conto de fadas. Situou, né? Situou, mas é uma noite qualquer, não é uma noite específica. Uma noite. Na vida do João Gostoso, nada é certo, nada é distinto, tudo é meio vago, tudo é meio caótico, né? Uma noite qualquer. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Isso é muito curioso, porque qual é o único espaço na vida do João Gostoso que tem nome? O bar. O bar é o espaço que tem nome, é um espaço que tem identidade para ele. Por essa vocês não esperavam. Segurem-se nas cadeiras, hein? Percebem como o Manuel Bandeira está construindo, orquestrando o poema? E refletidamente, né? Porque é um poeta que ainda ultrapassa a questão da intuição, do ritmo, mas reflete sobre o que ele está fazendo. Esse espaço, então, é o bar 20 de novembro. É o único com nome certo, né? É o lugar onde ele se sente bem, onde a vida dele parece que tem sentido, tem pelo menos nome, onde ele vai tomar as cajibrinas dele, tá certo? Muito bem. Nós falamos então do Uma Noite, que segundo o Bandeira é uma fórmula introdutória do tipo Era Uma Vez, né? Começa aqui a narração. Até agora a gente estava descrevendo a vida caótica dele naquele verso enorme e indistinto. Muito bem. O bar tem nome e ele tem um artigo definido. Vocês veem aqui, o, no, né, que é em mais o, esse no bar 20 de novembro, esse o artigo define o bar, é a única coisa definida na vida dele. Quanta chance os professores de português perdem de ensinar gramática mostrando poesia. Porque se o aluno percebe que o bar 20 de novembro, o artigo definido define o único espaço da vida dele em que ele se sente bem, um único espaço distinto, fala, artigo definido é porque define alguma coisa, até então era indefinida a vida dele. Percebe? É uma possibilidade de uso
da gramática acoplada, claro que seria empobrecer, né? Mas é uma possibilidade de usar a gramática na poesia. Mas isso não interessa para nós agora. Enfim, aí nós temos bebeu, cantou, dançou. Versos curtos. Bebeu, cantou, dançou. Esse para vocês é um ritmo lento ou rápido? Bebeu, cantou, dançou. Até agora está tudo muito longo, muito... Bebeu, cantou, dançou. Quantas sílabas poéticas tem cada verso aí? 2. Bebeu, cantou, dançou. É isso? 2 sílabas tornam um verso rápido, curto. Quanto tempo durou a alegria dele? Pouquinho. Já pensou se o Manuel Bandeira fosse descrever tudo o que aconteceu? Bebeu várias pingas antes de falar com as minas. Olha, rimou, mas não é um poema tão bonito quanto esse. Não tem a ideia por trás refletida. Então veja, bebeu, 2 sílabas. O Bandeira leria provavelmente assim: bebeu, cantou, dançou. Rápido. É um momento curto da vida dele. A alegria é efêmera. Apenas 2 sílabas. E vejam que essas sílabas, elas até rimam. É um momento em que a vida dele parece que tem algum sentido, pelo menos tem simetria. Ainda rima. Você consegue rimar esse momento. Anteriormente, tudo indistinto, tudo vago, primeiro verso. Muito bem, agora, aí me surpreendeu. Quando eu li isso, esse relato do Bandeira, eu falei, gênio. Bicho vou chamar de bicho é gênio, é monstro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Essa sequência, bebeu, cantou, dançou, o que ela faz no desenho do verso? Uma descida. Uma queda. Vocês percebem que há aqui a ideia de descida que não foi dada anteriormente? Vertical, posição vertical dos versos, curtos, conduzindo para a Lagoa Rodrigo de Freitas. O Bandeira escreve isso. Eu fiz de propósito. Eu quis desenhar também no poema quase um princípio, claro, muito rústico, de poesia concreta, digamos assim, de poema-desenho. E ele ainda diz: usei, bebeu, cantou, dançou, porque são palavras que têm a sílaba tônica forte na última sílaba, o famoso oxítono, a primeira, aliás, da direita para a esquerda. O que gramática chama de oxítono? Por exemplo, dançou. Tônica é a primeira da direita para a esquerda. Bebeu. Primeiro bebeu, cantou, dançou. As palavras em poesia que são oxítonas, ou seja, que têm um acento na primeira da direita para a esquerda, são rápidas. Bebeu, cantou, dançou. Diferentemente das chamadas proparoxítonas, que têm a tônica na terceira. Por exemplo, próximo, uma palavra mais longa, mais solene. Cipó, rápido, agudo. Ele marca pelo acento da palavra, que é rápido, que é um momento efêmero, não é só pelo tamanho do verso. E ele vai dar aqui, segundo Bandeira, ele usa as letras B, C e D, porque elas constituem uma gradação. B, C, D é uma sequência de ações que segue uma ordem, a ordem alfabética. Quando ele isso, é possível. Como ele pensou isso? Ele pensou até isso. B, C, D. Eu não vou escolher do meu eixo aqui de opções, eu não vou escolher qualquer verbo. Eu posso ter vários com 2 sílabas. Eu vou escolher um com B, um com C e um com D para dar gradação, para dar sequência. O clímax é uma sequência de ações que vão seguindo a ordem alfabética. B, C, D. É uma álgebra. Bom, o que vai acontecer? Está acabando, professor. Acabando, a gente vai voltar já para coisas menos... Quando você vai dar a próxima aula? Daqui a pouco a gente vai. Não, eu quero uma outra aula dessa, que você está dando uma aula muito bacana. Hoje eu não estou nem aguentando. Na verdade, nem era para ser nesse tom pedagógico de aula, né? Mas é que eu queria só mostrar que a poesia não é só a
rima, né? Ela é muito mais rica, né? Tá meio pedagógico, né? O professor é fogo. Mas enfim. Bom, falamos então da ordem alfabética dos verbos, do fato de eles serem oxítonos, terem a acentuação na primeira da direita para a esquerda, que torna a palavra rápida, tá? Está na vertical e todos os outros estão na horizontal, inclusive o último. Por que o último verso é tão vertical? Aliás, perdão, é tão horizontal? O que ele está espelhando, o último verso? Depois se atirou na lagoa Coelho de Freitas e morreu afogado. Quem morre afogado morre na vertical? Não, morre não. Afogado na horizontal, você pode. Olha o último verso, reproduzindo o conteúdo de uma pessoa afogada e boiando. Vocês acreditam que o Bandeira até isso pensou? O meu último verso vai ser horizontal, para mostrar como ele se afogou. Enquanto bebeu, cantou e dançou, além de ter a sequência B, C, D, ainda está na vertical, que está descendo. Isso é altíssima poesia, de altíssimo nível, explorando todos os recursos da linguagem. Percebe? De uma pessoa que refletiu, claro, evidentemente, sobre o que ele fez. Por último, eu tenho uma anotação aqui, já acabou finalmente, né? Por último, ele diz que a Lagoa, eu não sabia disso, mas a Lagoa Rodrigo de Freitas é um lugar bacana no Rio de Janeiro, um lugar da elite carioca, onde cada um tem personalidade, tem o seu nome próprio, nome de família. O João Gostoso só apareceu no jornal, só se tornou uma pessoa distinta quando ele se afoga na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí ele vira alguém e aparece no anúncio do jornal. Porque até então ele era menino, como mostra o primeiro verso. Tudo pensado, tudo concatenado. Orquestração, como diriam os russos, né? O poema é uma orquestra de palavras, não é jogar no papel. Eu tinha um conhecido que dizia assim: a coisa mais fácil do mundo é fazer poema. Você bota uma rima, põe um monte de palavras. Nossa, mano, completamente enganado. Não é nada disso. A sua formação em letras foi péssima. Você não aprendeu nada de poema. Ele nem gostava. Não, então você não sabe o que é um poema. Você não pode dizer isso, que a pessoa joga qualquer coisa. Cleber, Oi? Ouvindo atentamente essa magnífica explicação aí, que eu não seria capaz de chegar nessa. Nem eu. Ainda bem que eu li o que ele escreveu. Mas me fez pensar, não sei se tem a ver, o fato de ter escolhido essas palavras, digamos, você usou o termo rápido, né? Foi rápido, você usou? Essas palavras curtas. Curtas e rápidas. Isso dá a entender que essa passagem dele também foi muito rápida? Sim. Dá o para entender momento de isso? felicidade foi muito efêmero, muito rápido. Essa é a questão. Por isso que ele escolhe palavras oxítonas, né? Que são oxítonas. Café, cipó, as agudas, essas que tem um acento na primeira da direita para a esquerda. Para explicar, para mostrar. É um pouco que Manuel Bandeira fazia uma denúncia social de uma forma bacana. Exatamente. E pegou na elite carioca. Pegou. Esse poema pegou, machucou, feriu a elite carioca, que entendeu o recado. Então, inclusive, como ele colocou lá, dançou, ele podia ter terminado, né? Poderia, não sei, você analisando o poema aí, ele podia ter, ao invés de "e morreu afogado", que fica um negócio meio, poderia ser "e se afogou", E se afogou, mas ele rimaria lá com dançou, né? Sim. Então ele fez mais para ser, justamente para ser visto, para ser exatamente, não sei, e morreu afogado. Ele podia ter colocado "e se afogou", né? Sim, sim. E rimaria com Mas dançou. Então, mas ele perderia no tamanho do verso. Que É aí que está. E a horizontalidade ia ser perdida. É esse que é o detalhe. Né? Essa é a grande questão. Será que, vamos pensar, por exemplo, no Cruz de Souza, né? O Cruz de Souza diz assim: vocês têm aí vozes veladas, só para dar um exemplo, tá? Se vocês olharem aí, vozes veladas, veludosas vozes. Como ele é um poeta simbolista, ele exagera no uso da assonância e da literação, que é a repetição de consoantes, a repetição de vogais. A assonância, a repetição de vogais, e a literação, a repetição de consoantes. Mas vejam, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas. E o nome do poema é Violões que Choram.
Você percebe no ritmo alguma referência a esse título, Violões que Choram? Olha o vento. Qual é o barulho do vento? É o que passa por todo o poema. Do Cruz de Souza, maravilhoso, negro espetacular. Cruz de Souza, ele estudava com um naturalista alemão. Ele era tão inteligente que o naturalista alemão mandou uma carta para o Charles Darwin e falou: os negros não são inferiores, eu tenho um aluno aqui que é espetacular, genial, Cruz de Souza. Depois morreu de tristeza, pelo racismo, uma história muito triste. Mas vocês percebem então que, claro que ele exagera na repetição, entre aspas, pelo amor de Deus, é simbolista. Cada escola usa de uma forma a literação, a assonância. Mas percebe que ele é brasileiro? Brasileiro, simbolista. Inaugurou o simbolismo no Brasil, leitor de Baudelaire, de Rimbaud, um fenômeno. Esse cidadão, ele usa essa repetição do para mimetizar o vento, para copiar o barulho do vento, para copiar o som do violão que chora, pungente. Isso é proposital. Isso é mais importante do que a rima. Deixa eu ver, eu nem percebi se tem rima aqui. Não tem. Não, tem vozes, mas você vê que é uma rima pobre, se você for imaginar. Não é uma rima assim, nossa, rara, parnasiana. Mas o ritmo bancou o poema, não precisa nem ter rima. O ritmo já deu a letra, vamos dizer assim, do poema. Tá? Isso também pode ser matéria de outro encontro, quer dizer, por quê? Porque você vai classificar, a professora Regina sabe bem melhor que eu isso, você vai começar a classificar as consoantes. Olha, essa aqui, ela é pronunciada num certo ponto da boca, ela é velar, ela é gutural, isso tem a ver com o poema, porque o tipo de consoante dá o som, o ritmo, e ele imita o som do que você está falando. Isso é muito importante. Mas não é tema para hoje também, que não tem tempo. Por que eu quero falar um pouquinho de dois fragmentos de letras do Chico Buarque? Porque eu falei dessa história do Bandeira ter usado palavras de duas sílabas, sendo que a primeira, contando da direita para a esquerda, a primeira tem a sílaba mais forte. Bebeu, cantou, dançou. Você percebe que a sílaba forte, que a gente chama de sílaba tônica, é a primeira da direita para a esquerda, que é como se conta, para você, as regras de acentuação e tal. Bom, é importante saber isso. Quer dizer, um poeta presta atenção nisso? Presta. Esses poetas chamados grandes poetas prestam muita atenção nisso. E o Chico Buarque não é só um compositor de canções, mas é um grande poeta. Se bem que eu acho que já foi muito melhor do que é hoje, mas tem os álbuns, você vê aqui, eu tenho Construção e Deus lhe pague, tá louco. São dois grandes hinos, O que o Chico faz, por exemplo, em Deus lhe pague? Ele está, permita um palavrão, está puto com o regime militar em Deus lhe pague. Ele está muito bravo. Olha o ritmo da música é rápido, protesto, irado. Pessoal, dê uma olhadinha nas últimas palavras. Eu peguei só um trechinho, mas dê uma olhadinha nas últimas palavras. Vejam onde cai a sílaba tônica. Ó. Você sabe cantar essa música? Eu sou péssimo cantor. Esse trechinho seria assim, mais ou menos, me ajuda. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer, a concessão para sorrir, rápido, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Percebe? Bom, o que vocês percebem? O que é a palavra comer, dormir, nascer, sorrir, respirar, existir? Não são grandes rimas sobre o aspecto parnasiano. Mas o que importa é o ritmo. Ele está atrapalhando o mundo. Porque ele já... Então, nós estamos aqui, vendo? Então, construção. Eu estou voltando. Tá. Porque desde aí ele já acha que ele está trabalhando em tudo. No sábado ele você diz construção. vai morrer no sábado. Isso, nós vamos morre na segunda-feira. Nós vamos comentar também a construção. Mas vejam só. Pessoal, em comer, onde é que cai a sílaba mais forte? No co ou no mer? Mer. Então ela é oxítona.
tônica é na primeira. Palavras oxítonas dão velocidade para o verso. Dormir, na última. Nascer, sorrir, respirar, existir. O que acontece quando o Chico... Veja, vamos voltar aqui, ó. Puxa, acho que nem eu estava nem usando aqui. Né? O Chico pensou. Ah, você não pensou. Pensou. Claro que pensou. O eixo da seleção dele é palavras oxítonas que imprimam velocidade à música. Qual que eu vou escolher? Aí ele pensou. Tem vários, mas ele escolheu aqui. Comer, dormir, nascer, sorrir, respirar, existir. Que se refere às coisas mais básicas do ser humano. Né? As coisas que não exigem pensamento reflexivo. O corpo faz isso por você. Ou seja, o regime não quer que você pense. O regime permite só que você faça as coisas mais básicas. Eu estou protestando contra eles, então meu ritmo é acelerado porque é um clamor. Então eu vou usar palavras do meu eixo de seleção que sejam oxítonas, que tenham a tônica na última sílaba para imprimir velocidade. E aí eu vou dar um andamento, como eu falei para vocês, rápido. A palavra oxítona dá essa velocidade do protesto. Tá? Agora, construção é completamente diferente. Se vocês forem olharem, por exemplo, em Deus e Pai, se você for olhar a contagem de sílabas poéticas, você vai ter por, e, se, 3, pão, 4, pra, 5, comer. 7 sílabas poéticas. Para você contar, você termina sempre na última tônica, que é mer. Isso é uma redondilha maior. A redondilha maior, o verso de 7 sílabas poéticas, é aquele das canções. Se você começar a contar as sílabas poéticas das canções populares, em geral elas têm 7 sílabas. Vocês que fizeram canções para Santo André, eu tive a curiosidade de contar, vocês nem perceberam, mas a maioria tem 7. Por quê? Porque está na intuição do poeta já o ritmo. Você não precisa saber o que é uma redondilha maior para escrever. Eu sei o que é redondilha maior, eu não escrevo nada. Eu comito versos, não escrevo. Então não é ter uma receita, mas conhecendo a teoria, você olha com outros olhos para os poemas dos grandes poetas. E você tem mais prazer estético. Parece que você fica mais feliz. Não sei, eu me sinto mais feliz. Eu vejo os críticos falarem dos poetas e falo, caramba, é sensacional. Que coisa maravilhosa, que coisa orquestrada. A gente se sente mais humano, parece. Né? Vejam só. O que acontece, ainda mais quando você pega o Chico Buarque das antigas, como se diz, aí você tem que trabalhar, né? Tem que suar. Né? Vocês perceberam que ele usa um ritmo intenso, rápido, dado principalmente pelas palavras finais oxítonas, 7 sílabas poéticas. A sílaba poética é aquela que você vai dividindo, né? Uma sílaba, divisão silábica normal, tem aí uma coisinha ou outra de junção, mas não vem ao caso agora. São 7. A maioria das canções populares, tá? Pode contar. Aliás, não só canções populares, como versinhos populares. Batatinha quando nasce. 7. Eu contei 8. Batatinha quando nasce. Não é nascer, nasce. Então 7. Se esparrama pelo. Não, contei errado. Ses. Que aí é ses. Aí que muda a questão da. A gente não vai ficar fazendo isso, mas ó. Ses. Rama, pelo, chão. 7 de novo. É canção. É ritmo de canção, de parlenda e coisas do tipo. O Chico fez então uma canção com uma redondilha maior, com o uso de palavras no final do verso que fossem oxítonas, impedindo velocidade ao protesto e ira. Olha a construção, que aliás o nome é espetacular, porque aqui é uma construção poética mesmo. Pegar as palavras como tijolo por tijolo. Construção é isso. Não é só tijolo por tijolo num desenho lógico. Não é só o camarada que fazia isso. O Chico fez isso com versos, com as estrofes. Né? Construção é um nome muito ambíguo. Não é só construção porque ele era pedreiro, operário. É a construção do próprio poema. Né? Pensado. Bom, aí você tem aí, ó. Ih, eu sou péssimo cantor, me ajudem aí. Então começa mais ou menos. Amor daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico,
Ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro. O ritmo não é bem menos acelerado do que Deus lhe paga, por exemplo? Todas proparoxítonas, a senhora pegou a chave. Todas proparoxítonas. O que é isso, proparoxítonas? A tônica é a terceira da direita para a esquerda. O que isso imprime ao poema? A noção de solenidade, de pausa e de tédio. O tédio da vida do camarada. Pode perguntar para o Chico, chama um dia ele pergunta para ele se não é verdade. Se ele falar que não, eu estou lascado. Tá? É um tédio, mas é a solenidade. A vida do operário é entediante, é parada. O Chico tem a pachorra cansativa. E o Chico tem a pachorra de terminar cantando assim. Infelizmente, cantar não é muito a dele, né? Mas apesar que eu gosto da voz dele, mas enfim, um compositor fantástico. Mas ele não tem a manha, né? A pachorra de terminar assim. Como se fosse máquina. Olha que parado, que solene. Entediante também. A molecada ouve isso e fala, credo, professor, que tédio, meu. Mas é isso mesmo, é para dar essa ideia de que a vida dele é parada, é entediante, é chata. A proparoxítona, né, a palavra que tem a terceira sílaba tônica da direita para a esquerda como a mais forte, ela dá um caráter de pausa, de coisa longa, tá? Que se estica, né? Olha as palavras. Matemática, gramática, palavras longas, de com pausa. Diferente de café, saci, Pelé. Né? Eu pensou se o Pelé se chamasse, por exemplo, sei lá, paralelepípedo. Não dá, né? O cara é rápido pra caramba, você vai chamar de paralelepípedo. Pelé, agudo, rápido, ligeiro, esperto. Né? Oxítono. Mas vejam só. A ideia que ele passa, então, é de tédio, é de pausa, de solenidade. Então, nós pegamos isso pelo próprio ritmo da música, mas pela construção do verso. Se vocês contarem os versos do Chico em construção, quantos vocês acham? Vamos contar? Amor 2. Não me deixa perder aí a conta. Amor 2, daquela 5, V6, como 7, C8, fosse 10, máquina, para no mar. Não, contei errado. Amor, eu perco a conta. Daquela vez, como se fosse máquina. 12, tem que dar 12. 14? São 12. Eu não sou um grande separador de sílabas. Mas se você analisar, dá 12 sílabas. Pessoal, esse verso de 12 sílabas, ele é muito diferente do verso da redondilha maior, de 7, que é aquele que vocês mais usam também nas canções, né? Em louvor a Santo André e tal. 12 sílabas, ele é chamado de verso alexandrino. Ele era usado antigamente nas epopeias, naqueles grandes discursos sobre os heróis, né? Para falar das façanhas do Alexandre o Grande. Então, na Idade Média, se cantava as façanhas do Alexandre o Grande com 12 sílabas poéticas, verso alexandrino. Por isso o nome é alexandrino. O Chico recupera o verso alexandrino, mas ele faz a epopeia de quem? De um grande herói? Não, ele faz a epopeia de um operário. Ele usa o verso que a Idade Média usava para falar de Júlio César, de Alexandre o Grande, dizendo, o meu herói é o operário. Olha a vida dele como é triste e entediante pelo ritmo da minha música. Espetacular, gênio, espetacular, sensacional. Se eu fosse mulher, eu daria em cima do Chico. Também não faz questão. Não faz questão, nem eu. Mas de qualquer forma, né, brincadeira pouco à parte, é muito bem construído e se chama construção. Pessoal, muito obrigado, viu? Desculpa, olha, eu acho que me estendi demais em alguns pontos, não deu pra gente passear pelos poemas, mas de qualquer forma, só para dar uma visão bem geral, bem superficial, sobre como se trabalha, né, como um grande poeta trabalha a orquestração das palavras no poema.